Estamos começando mais um podcast Mulheres que Constroem o Varejo em Sinop, a nossa série em homenagem às mulheres no mês internacional da mulher, mês de março. E a nossa convidada de hoje é a advogada Andréia Monte Osório Bustamante. Ela que é advogada, esposa, professora e mãe. Seja bem-vinda, doutora, tudo bem? Eu que agradeço poder fazer parte dessa história. Vamos começando falando um pouquinho do seu perfil, doutora. A senhora é formada há quanto tempo? Eu me formei em 2008. Na verdade, eu fiz a faculdade quando novinha, com 18 anos, enfim, mas não terminei a faculdade. Me casei, vim para o Mato Grosso e assim que surgiu a oportunidade, a primeira faculdade aqui, na época a Unicem, eu entrei e comecei tudo de novo, tudo do zero. E aí me formei em 2008. A senhora vem de que cidade? Eu sou de Minas Gerais, uma cidade bem pequenininha que chama Pedralva, uma cidade linda. Por que a escolha do direito? Sempre foi a minha paixão. Na verdade, eu me identifiquei com a advocacia quando eu estava na 7ª série. Eu tive um professor que era bacharel em Direito, um professor de português, e eu gostava muito das histórias que ele contava, enfim, dos temas que ele trazia, abordando essa parte de direito. Então, eu sempre soube que eu iria realmente fazer direito, ser advogada, era o meu sonho. Então, é um dos momentos mais felizes que eu tenho na minha vida, é a data da minha colação de grau. Os adolescentes hoje em dia têm muita dificuldade em decidir o que eu vou fazer, ficam naquela dúvida. Qual a sua orientação hoje para definir qual profissão seguir? Então, Júlio, eu sinto até um pouco de dificuldade em falar isso para alguém, porque para mim foi muito claro a profissão. A advocacia sempre foi um desejo meu. Eu encontrei essa vocação ou essa profissão, enfim, muito cedo na minha vida. Então, eu não passei por dúvidas, como eu via as minhas amigas, como eu via os meus filhos também nesse momento de escolha, tão novo, né? E ter que escolher realmente é difícil. Mas eu digo assim, procure aquilo que vai te trazer alegria. Porque quando você faz aquilo que você gosta, com todas as dificuldades que vier, se você gosta e ama, tem paixão naquilo que você faz, tudo fica mais leve. Então, não é só importante aquilo que te dê status ou te dê dinheiro, não, mas a sua satisfação. Porque quando a gente gosta do que a gente faz, a gente se dedica. A gente não é um profissional medíocre, entendeu? Você vai se tornar um profissional de excelência. Quando a senhora cursou a faculdade, teve que sair de casa? Como é que foram para manter os estudos? Sua família ajudou? Como é que foi? Então, no primeiro momento, como eu era muito nova, meus pais, né, me proporcionaram, tive que sair da minha cidade, foi uma mudança de Pedralva, Minas ali pequenininho, para São Paulo. Então, foi uma mudança assim bem radical, mas eu tive o apoio da minha família, sempre tive, Júlio. Quando eu vim para Mato Grosso depois, quando eu já estava casada com os meus 3 filhos, também tive o apoio do marido, aí eu tinha que trabalhar, tinha bolsa na faculdade, fazia monitoria, eu sempre gostei muito de estudar, muito mesmo. Então, eu fazia monitoria, depois tive que parar de trabalhar para poder me dedicar a estágios, fiz estágio também, que tinha uma bolsinha, eu brincava que era uma pochete, né? Estágio, mas enfim, e assim foi a minha vida, a minha procura. Como eu já estava mais madura, né, quando eu fiz o segundo momento da faculdade, eu aproveitava os momentos e tudo aquilo que eu podia da forma como eu podia. Então, foi assim. E o seu trabalho de conclusão de curso foi qual o tema? A conciliação na justiça do trabalho. Que é uma área que a senhora atua ainda. A paixão pelo direito do trabalho, pelo processo do trabalho, por essa vertente, né, foi na faculdade. Eu tive professores muito bons de direito do trabalho, surgiu a oportunidade de um estágio aqui na Vara do Trabalho, fiz uma provinha, enfim, passei, e eu confesso que eu tinha todo um preconceito em relação ao direito do trabalho, eu não entendia o direito do trabalho. Mas me apaixonei loucamente pelo processo do trabalho, pelo direito do trabalho. É fantástico. E ali surgiu essa paixão. E eu tinha um professor, que era da área de penal, que ele falava que o direito do trabalho era um balcão de acordos. E isso sempre era uma questão que pegava. Por que tanta conciliação na justiça do trabalho? Então, o que eu fiz? Eu fui estudar. Eu estava ali dentro, eu tinha um número, eu tinha acesso aos juízes, a advogados, né? Então, eu fiz uma pesquisa sobre a conciliação na justiça do trabalho.
Qual que é o intuito, qual o fundamento, qual a importância disso? Quando a senhora foi mãe, com que idade? 22. Como é que é o nome das suas filhas, né? Eu tenho 2 meninos e uma menina. É o Paulo, o Pedro e a Thaís. O primeiro é filho. É filho. Paulo e Pedro e a caçulinha é a menina. E Sinop, chegaste quando? 95. Veio casada já com filho. Casado com os 2 filhos. A Thaís, a minha caçula, nasceu aqui em Sinop. Ela nasceu, é sinopense aqui. E aí vocês construíram seu esposo também na área do direito? Não, também? Não, ele é agricultor. Agricultor. É, agropecuarista. Primeiro eles tinham uma madeireira e aí vieram... Meu marido sempre gostou de Mato Grosso, sempre falou, eu sempre soube, desde que a gente namorava, que eu viria para cá, para Sinop. E vim. E a primeira vez que eu vim para cá, Júlio, eu confesso que eu fiquei assustada. Eu falei, meu Deus, longe de tudo, longe da minha família, muito diferente, né, a cidade. O clima, a cultura. Cultura. Eu me lembro a gente não achava casa para alugar, eu estava na casa da minha cunhada. Foi em que ano isso? 95. E eu me lembro que a gente chegava aqui nas casas, né, tudo de madeira, que era diferente lá para a nossa região. E eu me lembro que eu falava, gente, as casas não tem pia, porque você levava o móvel com pia, né, quando você mudava. Eu achava que chegava, tinha uma torneira e não tinha pia da cozinha. Eu achava aquilo, assim, muito diferente. Mas me apaixonei por Sinop. Hoje, como é que a senhora avalia Sinop? Como descrever Sinop, aquele tempo que a senhora chegou aí para hoje? Então, Sinop eu falo que é fora da realidade, é um outro Brasil, é um outro mundo. Tudo que eu pensava de Sinop foi muito maior. Então, eu falo que tudo que hoje se constrói em Sinop já é pequeno para a potencialidade que ela tem, para a grandiosidade de Sinop. Então, eu não consigo, se você me perguntar como que você imagina Sinop 10 anos, eu tenho certeza que o que eu imagino hoje é muito menos do que ela vai ser. Sinop é fantástico. Uma carência que hoje a cidade tem? Eu diria assim, que a gente enfrenta um problema com mão de obra, sem dúvida nenhuma. Eu acho que isso é geral, né? É geral, em todas as áreas, é uma reclamação constante. Por quê? Porque nós temos muita oferta de emprego e pouca de mão de obra. Então, isso faz com que a procura, né, fique um pouquinho mais difícil. E também, em contrapartida, nós temos que o sinopense, a população, quem vem para cá, vem para trabalhar, vem para se qualificar, então também está ficando cada vez mais exigente, né? Então, o mercado de trabalho vai ter que se adaptar para essa realidade nova. O que a senhora mais gosta de Sinop? Ai, eu gosto tanto aqui de tudo, Júlio. Mas destaca. Eu acho, a gente tem ainda qualidade de vida, eu acho isso muito importante, tá? Nós temos hoje todas as comodidades. Quando eu vim para Sinop, Júlio, vou contar rapidamente, o primeiro casamento que eu fui convidada aqui, em 95, no convite de casamento vinha assim, levar pratos e talheres. Eu falei, como? Nós não tínhamos nada. Então, quem chegou nessa época, até antes de mim, viveu isso. E hoje nós temos tudo em Sinop, nós encontramos qualidade em tudo, de todos os tipos de serviço. Então, eu acho que esse é o grande diferencial aqui em Sinop, entendeu? As coisas acontecem muito fáceis. Uhum. O que a senhora, a família, gosta de fazer nas horas de folga? Nas horas de folga, olha, eu gosto muito de ir para a fazenda, eu gosto de curtir o sol de Mato Grosso, eu adoro água, então, aonde tiver uma água, eu puder ir, eu vou. Gosto de pescar, aprendi a pescar aqui, né? Pelo menos aí, né? Pescar eu já não sei, mas eu gosto. E gosto muito de ler, Júlio. Se eu tiver um livrinho, tá tudo bem. No início do programa eu lhe apresentei também como professora. A senhora não está mais em sala de aula, mas foi, né? Fui, por 11 anos, Júlio. O magistério me pegou. Foi uma experiência assim que eu achei que seria por um semestre e realmente eu amei. Sala de aula é uma energia, tem um amor e um carinho muito grande por todos os alunos meus. Eu creio que marcou muito. A senhora é conhecida como advogada, doutora Andréia, ou como professora? Como professora, Júlio. O pessoal nesses 11 anos marcou muito. Muito, então. eu acho que eu fiquei mais conhecida como professora Andréia e adoro encontrar os meus alunos. Nós estamos conversando com a doutora Andréia Monte Osório Bustamante, ela que é advogada em Sinop, também professora, mãe, esposa. E, doutora, a senhora atua muito na área, na questão jurídica, na área do trabalho. Hoje, nossas empresas, os empresários, eles estão profissionais aqui em Sinop? Olha, a gente vê uma mudança do perfil dos gestores, né, dos empresários. Cada vez mais a gente observa e que eles estão procurando se modernizar, se qualificar, entender as leis, procurar a melhor forma, né, de se encaixar dentro dessa realidade, né,
porque a gente sabe que os desafios são muito grandes. Então, hoje eu falo que se quando eu comecei a advocacia lá atrás, e há muitos anos que ela era muito contenciosa, ou seja, tudo se resolvia no fórum, tudo com processo. Nós passamos por um momento de preventivo. Hoje eu falo que a advocacia ela é estratégica. Hoje o serviço, por exemplo, que o meu escritório oferece, que eu ofereço, é estratégico. É estratégico por quê? Porque esse empresário, ele quer planejar a sua ação, porque ele sabe que o resultado lá na frente depende desse processo, desse caminho que ele vai seguir. E eu falo que eu fico admirada com a gestão aqui em Sinop. E a justiça hoje, ela ainda demora, que tempos antigos, uma causa, assim, demorava bastante tempo, hoje está mais ágil, doutora? Então, na área trabalhista, ela é mais rápida, porque o próprio processo do trabalho é mais ágil, é mais célere. A celeridade, realmente, ela é buscada dentro do processo de trabalho. A justiça comum, a gente ainda sofre com essa morosidade, mas é uma situação muito complexa, sabe, Júlio, para a gente tratar aqui. Ela vai desde, assim, que é uma justiça residual, então é muita demanda, né? Pouca mão de obra ali, e um processo que permite uma fase de cognição um pouquinho mais elastecida. Então, na justiça do trabalho, a gente tem uma média melhor, mais rápida, né? Assusta até um pouco. A mulher no direito hoje, muitas ainda estão tendo essa paixão, essa vontade de entrar no direito? Júlio, a gente tinha até uns 2 anos atrás, o número de inscritos aqui na ordem em Mato Grosso e em Sinop era a maioria homens, advogados. Hoje, as mulheres já ultrapassaram o número de advogados inscritos. Então, hoje nós temos mais mulheres advogadas. E a gente observa que esse movimento é nacional, tá? Isso vem caminhando, tem vários estados, São Paulo, Mato Grosso, salvo engano, Rio Grande do Sul, Bahia, que nós já temos a mulher advogada superior o número de inscritos do que homens. E a gente observa isso também nas seccionais, nas subseções. Em Sinop nós temos uma presidente, né? Já tivemos a doutora Soraide, agora a doutora Xênia, temos no estado de Mato Grosso, temos em São Paulo, então nós temos mulheres agora ocupando posições, lutando para esse direito de participar mais. Então eu acho que nós temos uma advocacia agora mais feminina. Vamos agora a um ping-pong de perguntas e respostas. Doutora, se não morasse em Sinop, em que cidade a senhora moraria? Sinop. Tinha que ser Sinop. Sinop, eu realmente me apaixonei por essa cidade. Cor? Azul. Animal preferido? Cachorro, gato. Um medo? De ter medo. Família? Ai, é meu porto seguro. Deus? Amor. Vamos se despedindo então da nossa entrevistada, a doutora Andréia Monte Osório Bustamante. Ela é uma das convidadas do nosso quadro Mulheres que Constroem Varejo, esse podcast especial da CDL, no mês especial das mulheres. Doutora, muito obrigado, foi um prazer mais uma vez conversar com a senhora. Acho que um pouquinho da sua vida, para quem está nos assistindo, é muito importante ter aí a senhora como espelho. Eu que agradeço muito e um abraço para todas as mulheres. Gostaria de desejar aí algo especial em relação ao Dia da Mulher. Até queria que a senhora falasse, de repente, uma mulher que é espelho na sua vida. Tá. Enfim, tem várias mulheres que marcaram a minha vida. Eu acho que eu convivi muito. Eu tive muitas tias, minhas avós são pessoas magníficas, outros destaques profissionais. Mas quando você me faz essa pergunta, Júlio, a primeira pessoa que vem, que está o tempo inteiro permeando aqui, é a minha mãe. Então, e por que mãe? Normalmente a gente realmente cita mãe, né? E assim, não só porque eu vi a luta da minha mãe, conheço ela, mas principalmente porque ela foi a pessoa que sempre acreditou, foi a primeira pessoa que acreditou em mim, que sempre me apoiou e até hoje ela me joga para cima. Então eu acho que a minha mãe é responsável muito por eu não só ter sonhado, mas por eu acreditar que eu sou capaz. Ok, muito obrigado. Essa é a doutora Andréia Monte Osório Bustamante, advogada, professora, mãe, esposa aqui de Sinop, uma das nossas personagens. Nós voltamos no próximo episódio do podcast Mulheres que Constroem o Varejo em Sinop. CDL TV, o canal do lojista.